Nesse fim de semana circulou essa foto aqui do Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha, Sheik Bananinha, com a família dele em Dubai. Que linda a foto, né? A cara do Sheik Bananinha. E fizeram a conversão de quanto custa essa foto no Brasil, né? Quanto que custaria essa foto em reais? E chega a quase R$1.000 para tirar uma foto fantasiado de Sheik. E daí a grande crítica feita ao Eduardo Bolsonaro e à família dele, Heloísa Bolsonaro, é que, bem, em parte, nesse momento há uma comitiva enviada pelo governo brasileiro a Dubai. 69 pessoas estão lá agora representando o Brasil, e isso vai custar aos cofres públicos 3,6 milhões de reais. 3,6 milhões de reais para representantes brasileiros se divertirem lá em Dubai, em parte, né? Tá, estão trabalhando, tudo bem, mas precisava de tanta gente assim? E daí, deputados da oposição vão pedir para que o Tribunal de Contas da União investigue isso, analise esses gastos, porque, como vocês podem imaginar, parece ser um gasto exorbitante e desnecessário. Ainda mais num país que está se aprofundando agora numa crise sem precedentes para muitos brasileiros. Porque aqui entram algumas questões, né, algumas coisas. Primeiro, porque o governo tem cortado dinheiro de vários locais diferentes, tem cortado de bolsas da CNPq, tem cortado da ciência brasileira, tem cortado da educação, e eles argumentam que não tem onde tirar o dinheiro. E ao mesmo tempo gastam quase 4 milhões para passear em Dubai. A outra coisa que tem a ver com isso é o fato de você ter a família Bolsonaro, né? Porque ali você tem o representante da família. Você tem o Eduardo Bolsonaro, que carrega o nome do presidente, que carrega o nome da família e, de certo modo, representa o pai dele, porque eles sempre defendem ali o pai, né? Sempre é um clã, né? É uma máfia ali. Então ele vai lá e ele representa o governo Bolsonaro. Ele representa o pai dele também. E nesse momento de empobrecimento da população brasileira, é ofensivo você ostentar esse tipo de coisa. Pelo menos a minha opinião, pelo menos aquilo que eu penso. É aquela coisa, né? Você pode ostentar? Pode ostentar. É conveniente isso, sabe? Isso cai bem? Não cai bem, não cai bem. Num momento tão complicado da história brasileira, da economia brasileira, você ter a família Bolsonaro ostentando não cai bem nem um pouco. Isso pode nos remeter ao preâmbulo da Revolução Francesa, né, quando se tinha lá a realeza, né, a aristocracia francesa ostentando, sabe, exibindo suas riquezas, e uma população francesa empobrecida, indignada, prestes a estourar o estopim de uma revolução. Então, isso me parece uma provocação, isso me parece cutucar a onça com vara curta, isso é o fato. Me parece uma provocação. Você, nessas condições no Brasil hoje, provocar a população com esse tipo de ostentação não cai bem. Inclusive hoje, né, circulou uma cena agora de Fortaleza, de pessoas, sabe, recolhendo lixo dentro do caminhão de lixo, do caminhão de coleta. E é difícil, sabe? Eu vou dividir com vocês aqui algumas considerações sobre isso, porque já tem me incomodado, já tem alguns dias, algumas cenas que eu tenho visto, né? Porque as pessoas me contam, né? Eu não estou no Brasil aí, então eu não vejo pessoalmente isso, mas as pessoas me contam, me mandam imagens, sabe? Me falam o que está acontecendo. Tem muita gente que está arregaçando as mangas, ou já faziam isso anteriormente, mas estão arregaçando as mangas e ajudando as pessoas porque a situação é calamitosa. Então, assim, o que a gente fala hoje no Brasil não é apenas endividamento, porque já é uma coisa crônica no brasileiro, né? Estar endividado. Não é apenas a pobreza ou a desigualdade, que também é uma coisa crônica do Brasil, mas é a miséria retornando. São pessoas que estão passando fome realmente. É a miséria retornando. É um momento que havia desaparecido no Brasil, que havia sumido no Brasil nas últimas décadas, e de repente agora retorna. E aí que entra a questão que eu divido com vocês. Tem uma frase conhecida do Schopenhauer, filósofo alemão, que diz que só a dor é positiva. Você pode ler um textinho dele bem curtinho chamado As Dores do Mundo, no qual ele elabora melhor essa ideia. E segundo Schopenhauer, a gente tende a sentir mais a dor, isso tende a nos afetar mais do que a felicidade nos alegra, né? Mais do que a satisfação de estarmos contentes. Então a dor é mais impactante, é positiva, né? Ou seja, nos afeta mais do que boas condições, do que a felicidade. E isso parece respaldado atualmente pela psicologia, inclusive, né? No livro do Kahneman, Rápido e Devagar, ele fala sobre isso, mas confirmar um pouco a afirmação de Schopenhauer. E eu digo isso porque durante séculos,
ou durante muito tempo, havia pobreza no Brasil, havia miséria, inclusive, né? Como eu falei, a questão no Brasil é a miséria que durante muito tempo assolou a população brasileira. Quando você lê, por exemplo, o livro da Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, você vê a Carolina de Jesus retratando a vida numa favela e ali você vê miséria. São pessoas que passam fome. Então, eram condições que assolavam durante muito tempo o Brasil. E quem viveu nos anos 80, como foi o meu caso, que era criança nos 80, também via esse tipo de história, né? De pessoas passando fome, realmente. E daí, durante o governo PT, pelo menos, né, que a gente viu vários programas sociais para tentar aliviar esse sofrimento da população brasileira, isso foi erradicado. Tanto que o Brasil saiu do mapa da fome naquela época, né? Foi erradicada a fome no Brasil. E agora, em grande parte decorrente da pandemia, a gente não pode desconsiderar isso, o Brasil agora retorna para essa condição. Então essas pessoas que estão recolhendo agora ossos, né, restos de açougue, ou nesse caso, dentro do caminhão de lixo, essa situação é algo que muita gente não tinha visto. Se você tem menos de 30 anos, provavelmente você nunca viu nada parecido. Porque é uma coisa que é crônica no Brasil também, pobreza, favelas, comunidades, ou seja, essas coisas são históricas no Brasil. Mas uma coisa que uma geração nova não estava acostumada era ver pessoas desesperadas, desesperadas por comida. Isso já não era uma cena corriqueira, e isso retornou. Como eu falei, isso em grande parte é decorrente da crise da pandemia. E vai se acentuar, vai se aprofundar ainda. Não acabou essa história. E daí o Bananinha, né, o Eduardo Bolsonaro, quer pôr a culpa no lockdown, ele quer pôr a culpa nas medidas de combate ao coronavírus, né? O fica em casa. Ele tenta atacar o Freixo ali, porque o Freixo criticou, né, o Bananinha fantasiado de shake, e daí ele vai lá e diz que é hipocrisia da esquerda, porque a esquerda ficou falando para as pessoas ficarem em casa. E aqui está a grande diferença, porque o mundo inteiro passou por isso. O mundo inteiro passou por isso. Aqui na Espanha passou por isso, Portugal passou por isso, França, Itália, Alemanha, o mundo inteiro passou por isso. O mundo inteiro viu essa situação, né, da pandemia, do lockdown, e muita gente empobreceu por causa disso. A gente viu que na Espanha, inclusive, pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas porque não tinham que pagar aluguel, pessoas que foram morar, sabe, em acampamentos improvisados, ou seja, houve uma queda drástica, sabe, e profunda das condições de vida das pessoas. Só que, como isso foi feito de maneira coordenada, ou seja, o governo central, os governos dos países tomaram as rédeas da situação e falaram, olha, vai fechar, será desse modo, a gente vai fazer isso, isso e isso, tais medidas para poder ajudar as pessoas. Como houve uma centralização dos esforços de combate, depois que acabou o lockdown, e na medida que começou a voltar aos poucos a vida normal, aquilo que aconteceu foi o que era previsto, que era a recuperação em V, que eles chamam, né? Ou seja, você tinha lá o lockdown, a economia despenca, vai lá para o fundo do buraco, porque não tem consumo, as pessoas estão em casas fechadas, vai para o fundo do buraco e quando reabre, sobe de novo porque as pessoas vão voltar a frequentar os seus locais, né? E a restaurante, e a lojas, vão voltar a fazer suas coisas. Então, de fato, a gente viu isso em muitos países, a tal recuperação em V, fechamento e retorno. O Brasil não fez isso. O Brasil não fez isso. Não houve esforço coordenado, não houve algo, sabe, centralizado e que pudesse levar a essa recuperação em V. O que houve foi iniciativas individuais de governadores e prefeitos, cada um fazendo uma coisa, tudo bagunçado, alguns fechados, outros abertos, e as mortes acontecendo, e o contágio acontecendo. Então, não houve recuperação em V no Brasil, porque não houve, de fato, um lockdown. Não houve, não aconteceu isso. E as consequências agora são vistas dada essa bagunça, esse caos. Se está havendo agora essa crise profunda no Brasil e que vai se acentuar, como eu disse, é porque o governo federal não tomou as rédeas da situação. Ficou cada um por si, Deus por todos. Como eu já falei durante a semana, o Bolsonaro tem um talento gigantesco para terceirizar a culpa. Falar que é culpa dos outros, né? A culpa dos prefeitos, governadores, mas essa conta vai cair nas costas dele. Vai cair. As pessoas não são trouxas, as pessoas não são idiotas. Porque assim, quando o Bolsonaro se elege, ele podia ficar jogando nas costas do PT um monte de coisa, né? O PT, o PT, o PT. Como fizeram? Podiam fazer isso. E de fato, muitas coisas, né? Muitos problemas aconteceram decorrentes de certas políticas do PT. Então ele podia jogar na conta do Partido dos Trabalhadores. Podia fazer isso. Podia jogar na conta do Lula, da Dilma, podia fazer isso. Mas agora já se vão 3 anos de governo Bolsonaro. E o povo não é idiota. O povo já sabe nessa altura que, bem, 3 anos passados, já era a hora de o Bolsonaro ter feito alguma coisa, mesmo com a pandemia. Se ele houvesse adotado medidas corretas durante a pandemia,
talvez não estivesse na situação agora. Ele não vai poder ficar jogando nas costas do PT, sendo que o governo petista saiu em 2016 do governo. Ou seja, já falamos aqui de 5 anos sem governo petista no poder. Então, já deu. Esse discurso aí vai se desgastando, ficando vazio, porque já não faz sentido mais ficar recorrendo a algo de 5 anos, 6 anos atrás, 10 anos atrás. O Lula, né, de 2008, não dá para ficar voltando mais no tempo falando isso aqui é culpa de alguém. Agora é culpa do Bolsonaro. Agora ele precisa começar a arcar com a sua responsabilidade, começar agora a pegar essa trouxinha nas costas e falar assim, olha, tudo bem, eu errei. Isso aqui fui eu que fiz. Essa tragédia brasileira agora é culpa minha. E daí, voltando aqui à frase de Schopenhauer, né, só a dor é positiva, o que vai acontecer é o seguinte, como eu falei, durante décadas ou séculos, o brasileiro conviveu com a desgraça, conviveu com a miséria. Isso fazia parte do dia a dia do brasileiro. E aí houve um pequeno momento de prosperidade, durante um período, um pequeno momento de prosperidade, que foi efêmera, que foi, sabe, que se dissolve agora nas mãos das pessoas, e a sensação de ter alguma coisa e perder é muito pior, até onde eu perceba, do que a sensação perpétua de que não há esperança. Porque quando você não tem esperança, quando você não tem perspectiva, quando você não tem nada a perder, não há essa sensação de estão me tirando alguma coisa. Já tiraram tudo. Agora, quando você tem um pouquinho, se conquista alguma coisa, compra um carrinho, compra um apartamento, compra uma picanha e perde isso, a sensação é muito pior. A dor é mais profunda. Então a gente fala de uma geração de pessoas aqui que viram, sabe, sentiram o gostinho da prosperidade e isso foi arrancado delas. Então a revolta é muito superior, a revolta é muito maior. E aqui eu posso comparar, por exemplo, com a própria Espanha, porque a Espanha sempre teve uma população pobre também. Embora o país fosse um país que tinha colônias, que tinha exploração, que tinha uma nobreza também que enriqueceu com base nisso, a população sempre foi muito pobre. Então, assim, na Europa, pensando comparativamente, né, com outros países como a Alemanha, como a Holanda, como a França, a Espanha tinha uma população muito carente. E isso até anos 60, 70, durante o regime franquista você tinha muitos camponeses, cidades, sabe, muito pobres. Então eles eram pobres, eles eram miseráveis aqui. Havia migrações em massa de espanhóis para a América Latina, para Venezuela, para Equador, galegos indo para o Brasil, né? Uma parte dos meus antepassados são espanhóis e foram para o Brasil por causa disso, nos Estados Unidos. Ou seja, houve migrações em massa para fugir da miséria, para fugir da fome, para fugir da pobreza. E daí, durante um período, durante a unificação da moeda, do euro, houve um período de prosperidade aqui na Espanha. Então houve um boom econômico, muita construção, muito dinheiro circulando, e daí vem a crise de 2010. Quando vem a crise de 2010 aqui, você vê uma geração revoltada. Por quê? Deram um gostinho de prosperidade para essas pessoas, sabe? Deram um pouquinho e eles sentiram assim, estamos bem agora. E daí tira isso delas. Então, a insatisfação é tremenda, a revolta é tremenda. E eu já falei sobre isso aqui. A ascensão da extrema-direita no mundo, ela é decorrente disso. Ela é decorrente de uma geração que se acostumou com um pouquinho mais e teve isso arrancado delas. E esse ressentimento, essa sensação de insatisfação, de indignação, leva essas pessoas a recorrerem a saídas extremas. A governantes populistas que vão lá e prometem mundos e fundos, eu sou a voz do povo e eu vou salvar vocês. O Bolsonaro vem nessa esteira, né? O Bolsonaro vem na cola disso, da crise e da sensação de perda, e eu vou dar uma resposta para vocês. Só que isso está se aprofundando. Isso está se aprofundando, como eu falei, o Bolsonaro não pode fugir mais da culpa dele nisso. E daí, com o contraste, né, você tem uma população empobrecida, catando lixo, recolhendo lixo do caminhão, recolhendo ossos de açougue, e por outro lado, filho do presidente, o Sheik Bananinha, em Dubai, uma comitiva gastando quase 4 milhões de reais. 4 milhões de reais do dinheiro público, dinheiro que poderia estar ajudando pessoas com fome agora, dinheiro público indo para pagar passeio de uma comitiva brasileira em Dubai. E isso é revoltante, isso é indignante, porque é fome, gente, é fome. E aí mais uma vez demonstra como essas pessoas simplesmente não estão nem aí para os brasileiros. Eles não estão nem aí para vocês. Eles não estão nem aí para quem passa fome. Eles não estão nem aí. Gente, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí da foto do Bananinha lá em Dubai, o passeio, né? O passeio da comitiva brasileira em Dubai, quase 4 milhões de reais gastos para visitar os Emirados Árabes. E também sobre essa cena em Fortaleza de hoje, as pessoas recolhendo lixo dentro do caminhão. Me diga aqui embaixo o que você pensa, curta esse vídeo, se inscreva no canal aqui e aproveite porque hoje, até o fim do dia, 2 livros meus estão de graça na Amazon. Um de contos de terror e outro de ficção científica. Confira lá, se cuide e até mais. Tchau.